Então pega a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, e hoje eu vou te ensinar algo profundo da parte de Deus, para você viver em tempos difíceis. O tema da minha mensagem hoje é vivendo em tempos difíceis. Diga comigo, vivendo em tempos difíceis. Amém? Será que nós estamos vivendo em tempos difíceis? Quem concorda que nós estamos vivendo em tempos difíceis? Estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos entrando em uma temporada de tempos difíceis. Quem entende isso? Mas diga assim: quando eu tenho a revelação no meu coração, em tempos difíceis, eu cresço, eu desfruto. E o Senhor te trouxe nessa manhã aqui exatamente para isso, para você crescer e para você desfrutar. Porque a Bíblia é muito clara e a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você tem a palavra no meio de tempos difíceis, obviamente que você faz a diferença no meio dos dias difíceis. 1 Reis 17. Quem encontrou, diga amém. A Bíblia diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem chuva, nem orvalho haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro Querite. Diga comigo, ribeiro Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne. Diga assim: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta. Diga comigo, Serepta. Mais forte, diga Serepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E ele se levantou e foi para Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água para que eu beba. Indo buscar, ela chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão da sua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite. Diga um punhado, mais forte, vamos lá, um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vês que eu apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze-me para mim primeiro um bolo pequeno, traze-me para fora, depois farás para ti e para o menino. Porque assim diz o Senhor de Israel: farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor lhe dê chuva sobre toda a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela, ele e a sua casa por muitos dias. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós temos diante de nós uma chave poderosa, que é a tua palavra. Existem ensinamentos profundos nessa mensagem, e nós podemos subtrair para cada um de nós, para viver um tempo, meu Pai, ainda que seja difícil, mas ao mesmo tempo, com a tua palavra nós vamos superabundar, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos
tomar posse das tuas promessas e vamos viver o teu extraordinário. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Amados, Acabe, ele estava reinando, o reinado agora está dividido em dois. Depois que Salomão morre, o filho dele, Roboão, estava liderando as 12 tribos, porém, o Senhor já tinha dado uma palavra profética para Salomão, que no reinado dele não, mas no reinado do filho dele, Deus iria dividir o povo. Diga comigo, Deus iria dividir o povo. Salomão, no filho dele, Roboão, ficaria com 2 tribos. E Jeroboão, que Salomão tinha apanhado para correr, nesse momento ele está morando no Egito, ia ficar com 10 tribos. Jeroboão ficaria com 10 e Roboão ficaria com 2. As 2 tribos que ficaram ao sul, uma era Judá e a outra era a tribo de Benjamim. Foram as 2 tribos que ficaram juntas. As outras 10 tribos que ficaram mais ao norte foi conhecido como o reinado de Israel. Por isso que muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem, porque existe um momento, depois da morte de Salomão, que o reinado é dividido em 2 partes. O reinado do sul, o reinado do norte. O reinado do norte tem 10 tribos e a do sul tem apenas 2. Quem está comigo? Às vezes você vai ler a Bíblia e você vai ficar em dúvida, parece que é confuso, mas não tem nada de confuso, muito pelo contrário. Por isso que nós precisamos de estudar a palavra. Bem, no sul, o reinado ainda é o reinado da casa de Davi. Diga comigo, no sul é o reinado da casa de Davi. E do norte agora é dinastias, ou seja, não há uma sucessão exata, tipo de pai para filho, de pai para filho. Agora Deus vai levantar um rei, depois levanta outro, um manda matar o outro, que fica no lugar. E agora é a vez do reinado de Acabe. Acabe, ele está reinando. Só que ele foi em Sidom e ele buscou para ele uma esposa. O nome da esposa dele é Jezabel. Diga comigo, Jezabel. E ele casa com essa mulher. O pai dessa mulher chama Etbaal, que era um rei e sacerdote dos Sidônios. Ele era um sacerdote de Baal. Então ele casa com a filha desse homem chamado Etbaal, que é um rei e um sacerdote da sua nação. E ele é sacerdote de um Deus chamado Baal. Baal significa manda-chuva. Manda-chuva. Inclusive, eles tinham 2 entidades que eles se relacionavam. Por isso que tinha um templo de Acera, onde os homens iam e tinham orgia, para manifestar o quê? Aquelas entidades que estavam se relacionando e ia ter produtividade em fartura, que é chuva em abundância e colheita em abundância. Mas aí Deus levanta um homem de Deus, um profeta. Esse profeta, ele vai permear até os nossos dias. Se você analisar friamente, você vai ver que o espírito profético que opera no espírito da igreja que está sendo preparada para o arrebatamento é o mesmo espírito que operou no profeta Elias. Por isso que nós temos que conhecer na sua personalidade, no seu caráter, no seu ministério. Você tem que entender a aplicabilidade do profético ou do espiritual, vamos usar esse termo assim, para a nossa vida, para as nossas vidas. Porque senão você pode estar concordando com o sistema jezabélico. E Jezabel não está presente só dentro de igreja. E Jezabel não está presente só na vida de mulheres. Um dos maiores enganos que existe é achar que a coisa resume apenas dentro da igreja. Agora mesmo, eu estava dando uma aula para quem está no 4º nível de batalha espiritual, e eu fiquei 1 hora dando uma aula só sobre os nicolaítas. Essa cultura woke, né? Essa hipermodernidade sobre relativismo. Aí eu comecei a mostrar várias ideologias que eles precisam fundamentar
esses pensamentos através do quê? De ensinamentos. E aonde que isso vai desaguar? Dentro das universidades, das casas de lei, poder executivo, né? Onde hoje impera o maior engano dentro de um contexto onde se confronta a verdade absoluta, é na casa de leis. Infelizmente, são eles que dão a outorga para que essas leis sejam promulgadas e praticadas no meio do povo de Deus. Bem, o profeta Elias vai até a casa de Acabe e fala assim: tudo bem, você casou com Jezabel, Jezabel é a tua esposa, ela adora Baal, você a partir de agora também é um adorador de Baal, e agora então eu tenho uma palavra para você. Eu quero confrontar a mentira na sua vida. Sobre isso. Nossas lutas, nossas batalhas é exatamente sobre isso. É trazer à tona a verdade para que a mentira ela seja exposta. Eu coloquei lá dentro da sala, junto comigo, quem estava agora ali, no mínimo 4 doutrinas de demônio que estão presentes dentro, né, de um contexto religioso. E aí, na medida que eu fui mostrando, eu falei: eu não prego, vocês não veem eu falando de púlpito, nome de nenhum tipo de situação iguais a esta, porque tem coisa que tem que ser tratada dentro da sala de aula. E quando você expõe a verdade, quando você acende a luz, as trevas tem que sair. Então Elias vai lá na casa de Acabe e diz assim: olha, já que você casou com Jezabel, que é sacerdotisa, igual o pai dela, que adora Baal, que é o Deus que manda a chuva, eu estou aqui para dizer para você que eu estou na presença do meu Deus, e nestes anos não haverá nem orvalho e nem chuva, segundo a minha palavra. Agora preste bem atenção, quando ele vai lá no epicentro do negócio que está acontecendo, na casa de Acabe, e diz que não vai chover, preste bem atenção no que eu vou falar. Ele está dentro do contexto, ele está incluído dentro do contexto onde não vai haver chuva. Você lembra da oração de João 17 que Jesus fez? Rogo-vos, Pai, não por todos, mas por estes que tu me deste. Peço-te, ó Senhor, que não os tire do mundo, mas os livre. Está na oração intercessória, olha a unção vindo aqui, ó. A gente tem que pregar a palavra e ensinar o que Jesus ensinou. Jesus falou assim: Senhor, não tire eles do mundo, eu intercedo por estes, para que o Senhor os livre do mal. Então quer dizer que a crise que o país está enfrentando, você está dentro dela. A crise que o mundo está enfrentando, você está dentro dela. Os problemas que são mais regionais, você também está dentro dele. Recentemente, o lugar onde eu moro, nós ficamos quase 10 dias de luto, porque uma família estava no contorno norte, e por causa de uma panela que estava ali, que ninguém se preocupou em arrumar, o cara bateu o carro, o casal bateu o carro, passou no buraco, que deu de frente com o caminhão, e duas crianças. Eu fui no velório. Eu vi o que estava acontecendo, ou seja, nós sofremos influência daquilo que nós estamos vivendo aqui. Amém? Está vendo como que dói? Às vezes a gente acha que a coisa é só lá longe, mas daí vem trazendo, e Elias estava dentro do contexto, falou: não vai chover. E quando Elias falou que não vai chover, ele estava dizendo o seguinte: eu também vou ficar aqui nessa terra sem chuva, mas eu estou aqui para fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus mandou eu falar. Eu estou aqui para me incluir no meio do problema, mas eu não sou o problema, eu sou a solução do problema. E aí então Deus fala para Elias: Elias, você fez o que eu te mandei, agora chegou a hora que eu vou cuidar de você. Preste bem atenção no que eu vou falar, e se você trouxe papel e caneta, escreva isso. Quando Deus te ordena fazer algo, o Deus que te ordenou, ainda que seja contra a cultura, é o Deus que vai cuidar de você, é o Deus que vai dar para você aquilo que você tanto precisa, subsídios, para você subsistir ou existir. Deus falou assim:
Elias, você vai para um lugar agora chamado Querite. Diga comigo, Querite. E aqui eu vou abrir um parênteses e quero ensinar algo profundo da parte de Deus para você. O melhor e o único lugar que uma pessoa deve estar em tempos de crise é no centro da perfeita vontade de Deus. Não existe nenhum outro lugar, não existe nenhum lugar que você deva estar quando as coisas não estão vindo muito bem, quer seja no município, no estado, na nação, na igreja. Você tem que estar no centro da perfeita vontade de Deus. Elias, você vai para o Querite, porque ali eu ordenei que você seja alimentado. Aonde que tem subsídio, aonde tem recursos, aonde Deus te envia. Deus não tem compromisso com os meus planos, Deus tem compromisso com os planos dele. Aonde que estão os recursos? Aonde Deus te enviar. Toda vez que Deus te envia, Ele paga a conta. Isso não é teologia da prosperidade. Toda vez que Deus te coloca em um lugar, Ele paga a conta. Se Deus te enviou para o mundo dos negócios, para você ter um negócio, uma empresa, fica tranquilo que Ele vai pagar a conta. Se Deus te enviou para fazer que nem um caso de uma pessoa, medicina, vai lá fazer medicina. Deus te enviou para medicina, Deus vai pagar a conta. Essa semana eu estava ouvindo um testemunho, mexeu muito comigo. Deus mandou um pastor a plantar uma igreja lá na região do Amazonas. E a cidade era muito pobre, o povo não tinha nem dinheiro para ofertar na igreja, eles traziam primícias, tipo, o que produziu banana, fruta, verdura, essa coisa, um animalzinho lá que tinha, um porquinho, etc. E eles levavam. E o pastor foi lá, Deus mandou, e ele foi lá e plantou a igreja e começou a construir a igreja e discipular irmãos. E ele falou assim: no final do ano nós vamos passar o Natal e o Ano Novo na igreja e nós vamos fazer uma festa. Mas quando ele chegou lá para o mês de outubro, novembro, acabou o dinheiro. E era um dos prédios mais bonitos que tinham na cidade, aquela cidadezinha bem pequenininha. O único prédio melhor era da prefeitura e o segundo prédio melhor era o dele. E aí então, ele foi no banco, Deus deu uma palavra para ele, sem ter avalista, nada, ele conseguiu um dinheiro, um empréstimo. E aí ele terminou a igreja, ele fez o teto. Só que ele tinha conta para pagar depois. E aí então, se Deus falou, ele falou assim: quem me mandou aqui, ele que vai pagar a conta. E chegou no último dia, quando o gerente mandou chamar o pastor para acertar o empréstimo. Cidadezinha pequena é assim, manda chamar em casa. E aí então ele falou: não, fala para o gerente que eu vou até o final do dia, eu vou estar lá. E ele dobrava o joelho e orava. E ele orava, e ele orava. Quando ele chegou no banco, o gerente veio receber ele na porta. Falou: rapaz, você pagou em dólar? Ele falou: como assim? Ele falou: não, a conta foi paga exatamente o valor que estava em aberto seu aqui em dólar. Fiz a conversão, caiu em dólar, fiz a conversão, pagou a conta. O nome de Deus nunca vai ser, preste bem atenção nisso que eu vou te falar. O nome de Deus nunca vai ser envergonhado na vida de um homem que entendeu que ele está debaixo de uma palavra de comando, uma palavra de envio. Quem está comigo, diga amém. Se Deus enviar, Deus paga a conta. Elias, vai para o Querite, porque é lá que eu vou pagar a conta. E aí ele vai para o Querite. E o que significa Querite? Estreito. Estreito é o lugar onde Deus mandou o profeta. O estreito de Deus. Deus mandou ele ficar num lugar chamado estreito. Agora deixa eu te falar algo. A Bíblia diz em Provérbios que é melhor numa casa pequena, com paz e alegria, do que uma casa ampla, com rixa, com briga. A Bíblia diz que é melhor uma casa pequena, com paz e alegria, entendeu? Ou você comer um bocado, do que um boi gordo, com ódio. Quem está comigo? Então o Querite era o lugar de paz, era o lugar de tranquilidade para o profeta. E Elias vai para o Querite. E o que ele tem que fazer? Diga comigo, pastor, o que ele tem que fazer? Ah, só 3, vamos lá. Pergunta para mim. Nada.
Porque Deus, quando manda você, além de Ele dar os recursos, você não precisa fazer nada. Como assim, pastor? Explica melhor isso. Você já obedeceu, você já foi para o lugar onde Ele te mandou, agora a responsabilidade do sustento é dele. Ele vai mandar o corvo para te alimentar. Ele vai mandar o corpo levar pão e levar carne. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O camarada ficou fazendo churrasco durante um bom tempo. Carne e pão para mim é churrasco. Pastor Arthur gosta de pão com linguiça, né? Faz um pãozinho com linguiça gostoso. Faz tempo que o senhor não faz isso para nós, né? Vamos fazer no dia dos homens aí? O senhor faz mesmo? Tem uma churrasqueira aqui atrás. Quem topa fazer um churrasco de pão e linguiça aqui no dia dos homens aí? As mulheres fez drink, nós vamos fazer pão com linguiça. Tá firme? Dá um glória a Deus aí quem está junto. Cadê os irmãos da marca aí, do marketing? Já vi, irmão, já pode fazer uma fotinha bonita, entendeu? Pão com linguiça no encontro hombridade, tá vendo? Bom da pregação é isso, que Deus vai dando ideias, né? Mas vamos lá. Irmão, o cara ficou lá comendo pão e carne, de manhã e de noite. E ele ficou bebendo do querite. Isso aqui é um ensinamento poderoso. Quem que é o corvo? Ou quem são os corvos? Irmãos, corvos da Bíblia são animais, são aves imundas. E é isso que Deus faz na vida. Deus manda os corvos. Deus manda o ímpio pagar a tua conta. Vou repetir, quem vai pagar a conta? O ímpio. Eu tenho falado sobre uma transferência de riqueza que Deus está fazendo. Te prepara aí, pessoal. Te prepara, pessoal que opera na bolsa com criptomoeda, pessoal que gosta de investimento, fazer investimento. Te prepara, porque Deus está querendo ampliar as tuas finanças. Ganha a chave aí, ganha o mover de Deus. Deus usa os corvos, Deus usa o ímpio para pagar as contas para você. Eu não gosto de ímpio. Quanta burrice. Eu não gosto, eu gosto só de fazer negócio com crente. Irmão. Eu lembro um dia que eu fui lá, os irmãos é lá da loja. Eu falei, o que tem? O dinheiro deles é diferente? Manda o dinheiro para nós. E nós pagamos as contas, porque Deus vai usar corvos para pagar as contas para você. Eu fiquei quase 15 anos dentro de uma empresa, e quem pagava minhas contas eram os corvos. Os crentes eram corvo? Não, irmãos. Amém? Aí ele ficou lá. E aqui eu quero trazer outro ensinamento para você. O tempo do querite é maravilhoso. Você bebe do querite, do ribeiro, você come da carne que o corvo traz, mas você tem que aprender que a vida vai sempre te levar para a próxima fase. Não queira ficar na fase anterior, quando já acabou a fase e começou outra fase. Por que tem pessoas que não traciona na vida, ou não traciona de um modo geral? É porque o bom é inimigo do ótimo. Ele gostou tanto daquilo que era bom e abraçou aquilo, e é tudo dele. Tanto que, se você estudar a vida das pessoas, você vai ver que ele vive mais no passado, nas memórias afetivas, do que no presente, ou até mesmo construindo o seu futuro. E o passado é uma coisa interessante, e o cérebro faz isso. O que ele vai fazendo? Ele vai depurando, tirando todas aquelas coisas que você não gostava, e só deixa aquelas coisas legais. E aí você começa, é que nem o povo quando saiu do Egito, né? Tinha cebola lá, tinha as festas das luas lá, tinha os peixes lá, mas tinha um chicote do feitor, tinha tijolo para fazer sem palha, tinha um monte de problema lá, mas o cara esqueceu, agora só lembra da cebola do Egito. Cuidado, o inimigo do ótimo é o bom. Não se adapte. Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conforme com esse mundo de agora, mas transforme pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metanoia não é um ato só. Metanoia é um processo. Você tem que viver metanoia todos os dias. Elias,
acabou o tempo do querite, o querite secou. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Irmãos, nunca entre num lugar que você seja tolerado. E nunca entre num lugar que você não tenha o favor. E toda vez que você estiver num lugar e acabou o tempo do favor, quer dizer que você vai para uma próxima estação. Cara, se você entender isso, vou repetir para você. Se você está num lugar e você está sendo tolerado, cuidado. Número 2, se você está num lugar e o favor acabou, significa que Deus quer te levar para a próxima estação. Isso daí pode ser um expurgo, e não tem nada de errado nisso. Às vezes Deus vai usar essa área de expulsão ou de expurgo para você viver a tua nova estação. Quem está entendendo? O querite secou, irmão. O que você está fazendo aqui? O querite secou. O que você está fazendo naquela empresa? O querite secou. O que você está fazendo lá naquele relacionamento? O querite secou. O que você está fazendo na sua vida financeira? O querite secou. Por que você não está buscando novos horizontes, novos desafios, novos tempos para a tua vida? Por que você está no querite ainda? O querite está secando e você está ali. Enquanto der eu estou aqui, enquanto der eu estou aqui, enquanto der... Eu tenho falado que o problema nosso é igual à história do sapo. Se você pegar um sapo e colocar numa água morna e colocar um fogo brando, ele vai se adaptando, vai se adaptando. Daqui a pouco a água ferve e ele morre cozido. Mas se você tentar jogar um sapo numa água fervendo, ele pula para fora. Nós não estamos no mundo para se adaptar, irmãos. Deus não te mandou para esse mundo, você é um missionário nesse mundo. Você não está aqui para se adaptar, você está aqui para produzir mudanças. Agora Deus fala: Elias, o corvo não está vindo mais, por que você está aqui ainda? Elias, não tem mais pão, não tem mais carne, não tem mais água no querite. Acabou, Elias. Pronto. Aí Deus podia usar o termo: você quer que eu desenho? Vou ter que desenhar para você, Elias? Qual foi a parte que você não entendeu? Acabou o tempo do querite. O querite era bom enquanto Deus estava lá. O querite era bom enquanto havia a presença de Deus. Como que nós temos a evidência da presença de Deus? Através da provisão. Pai nosso que estais no céu, santo é teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, o pão de cada dia dai-nos hoje. Agora o pai quer dar o pão lá, por que você está aqui? Vai para Serepta, diga Serepta. Serepta é interessante, sabe por quê? Porque Deus tira o profeta dele do querite, que é estreito, e manda para Serepta, que significa fornalha. Ai, ai, ai. De um estreito para uma fornalha, é isso mesmo. Lembra da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Melhor lugar para estar, por quê? Porque o quarto homem estava lá. Meu irmão, se Deus te mandar para a fornalha, se ele estiver dentro da fornalha, o nome dele será glorificado na tua vida. Elias, vai para Serepta, vai para a fornalha. Mas aqui tem uma outra implicação muito forte, que aqui eu quero mexer nas suas crenças, talvez alguns paradigmas seus, e eu quero confrontar eles, porque nós precisamos quebrar alguns paradigmas na nossa vida. Você sabe o que significa Serepta de Sidom? Sabe o que significa isso? Vou explicar. Ele mandou o profeta dele na casa do pai de Jezabel. O sacerdote Etibaal, que era sacerdote dos Sidônios, que era sacerdote e rei, Deus fala para Elias: você vai lá no epicentro, da onde tudo começou, e você vai viver lá. Você vai lá na cidade do Etibaal, lá na terra dele, lá no país dele, porque eu quero que você se coloque no meio dessa guerra. No meio dessa brecha, Elias foi contra a cultura. Ele foi para Serepta, terra de Jezabel. Qual é o problema das pessoas? Nosso problema? Que nós não atacamos a causa, nós atacamos os sintomas. Gasta-se muito dinheiro
para atacar os sintomas, quando nós deveríamos atacar a causa. Nós gastamos muito tempo brigando pelas causas, mas não focamos, nos sintomas, quando nós deveríamos buscar as causas. Você quer ver um negócio? O Brasil tem jeito, sim ou não? Sim ou não? Aonde que nós devemos arrumar o Brasil? Não, filho, dentro de casa. Nós temos que acertar o casal. Nós temos que acertar o pai e a mãe. Ah, não, tem que ir para a educação. É uma consequência de problema dentro de casa. Ah, nós temos que acertar a economia. É um problema dentro de casa. Todo problema é um problema doméstico. Nós estamos... Por que a igreja é tão importante, irmãos? Por que vocês acham que eu sou pastor? Porque eu estou atacando a causa. É assim que você deve ver as coisas. Ai, eu acho que eu poderia ser mais útil em alguns lugares. Será? Vai para o Querite, agora vai para Serepta. E ele vai, e ele dá de encontro com a viúva que tem um netinho, ou um filhinho. Chegando lá, a mulher está catando cavaco. E ela diz assim, dá água para mim. A água já era um artigo de luxo nos dias de Elias, porque já estava seca. O Querite secou, obviamente que outros rios estão secando. E a mulher fala, não, eu vou te dar água. Em tempos de crise, o que você tem para oferecer? A pergunta é essa. Em tempos de dificuldade, o que você tem para oferecer? Essa é uma pergunta. No tempo de seca, será que você tem água? Vamos fazer essa pergunta novamente? Em dias de seca, será que você tem água? Você sabe onde tem mais água no mundo? Um dos lugares que mais tem água no mundo? Quem sabe? Fala aí para mim. No deserto, irmãos. Só que ele não está por cima da terra, ele está debaixo da terra. Estuda aí o que eu estou falando. Geologia fala isso. Os maiores lençóis freáticos do mundo estão debaixo de lugares desérticos. Logicamente, lugar que nem o Brasil, nós estamos em cima do aquífero do Guarani. Meu irmão, nós estamos em cima do maior número de água potável do mundo, está debaixo dos pés da gente. Só que o lugar onde mais tem água é um lugar desértico. Quer ver onde que tem muita água no deserto? Dentro das plantas. Tem planta que você corta ela e você bebe água em abundância. Por que você acha que os beduínos não morrem no deserto? Eles sabem aonde buscar os recursos em lugares áridos. Então a pergunta que eu quero que você entenda nessa manhã é o seguinte: em tempos de crise, em tempos de seca, você tem água sim ou não? E aqui eu quero explicar o que significa água. Água, na Bíblia, fala do Espírito Santo e fala da palavra. Água significa Espírito Santo e a palavra. Como que anda a tua fé em dias de seca? Essa é a pergunta. Em dias de seca, você tem esse produto que está em escassez, aonde já não tem mais quase ninguém ofertando isso. Você é uma pessoa que você é sal da terra e luz do mundo, ou você já apagou tua lâmpada há algum tempo atrás? Que tipo de coração você tem carregado dentro de você? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Aonde realmente está a tua força? Aonde realmente está a tua fé em dias difíceis? A mulher foi buscar água e o Elias pediu algo mais. Diga assim: quem tem água em tempo de seca, sempre tem algo mais. Ela tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolo, eu e o menino, vamos comer e vamos morrer. Agora, preste bem atenção. O que Elias foi levar para aquela família lá em Serepta? Um lugar onde é a terra de Etibaal, um lugar onde é o epicentro de tudo que estava acontecendo, porque o confronto era Baal, Deus o manda-chuva. E agora Elias chega na casa dessa mulher
e ele pede água, ela traz, ele pede o bolo, ela fala, não, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu e o menino vamos comer e vamos morrer. E nós vamos comer e morrer. O que Elias disse para essa mulher? Que mensagem é a que Elias carregava dentro do coração dele? O que ele falou para essa mulher? É isso que nós temos que pensar. Sabe o que ele levou? Ele levou esperança. Ele levou esperança. No meio de dias de escassez, de seca, você leva esperança. Você vai levar esperança. Em lugares desolados, lugares que estão em ruína, você vai produzir transformação. Você vai levar esperança. É sobre isso que nós temos que entender. O diabo, o inimigo, o sistema, tudo que nós estamos vivendo, ele quer parar você. Quando ele mata a tua esperança, quando você não tem mais uma visão de futuro, você não sonha mais. A Bíblia diz que os jovens terão sonhos, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Está lá em Joel 2, 28. O que ele fala? Os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Você é uma pessoa que tem sonhos? Você é uma pessoa que tem visão? Ou você já deixou o inimigo matar isso dentro do teu coração? Essa é a pergunta da manhã. Será que o inimigo está matando os teus sonhos? Será que o inimigo está matando a visão? O que você tem para oferecer em um mundo que já não tem mais esperança? Essa é a pergunta. Então, a conversa vai aumentando, e ele fala assim, olha, você vai e faz o bolo, e dá o primeiro pedaço para mim. Para quem que tem que dar o primeiro pedaço? Para o profeta. O que é o profeta aqui? O que simboliza o profeta? A palavra de Deus. Inversão de valores, amado, em tempo de crise é normal. Outro dia eu preguei sobre o cerco de Ben-Hadad. O que eles faziam? Matou o filho, comeu, no outro dia quis matar o do outro e comeu. Destruiu o presente, comprometeu o futuro. Elias falou, não, você vai dar o primeiro pedaço para mim. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o problema? Que nós não queremos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E não mudou. É o reino que vem em primeiro lugar. O profeta que simboliza aquele que está levando a palavra. Quarta-feira aqui na hora do dízimo e da oferta eu disse, o melhor lugar para você lançar suas sementes é sobre a palavra de Deus, porque a colheita nunca mais sairá da tua vida. Em tempos de crise, aprenda a confiar na palavra. Em tempos de crise, comece a liberar as tuas melhores sementes em cima da palavra. Eu vou fazer, e eu vou morrer. Aí Elias vem com a palavra. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Lembra que eu disse? Nem só de pão viverá o homem. Está ali, ó, a mulher, vou comer um pedaço do bolo. O bolo aqui é o pão. E vou morrer. Ele falou, nem só do pão natural viverá, mas da palavra. Quando aquele pão natural encontrou o pão espiritual, uau! Imagine você, o pão espiritual entrando dentro da tua casa, o pão espiritual entrando dentro da sua família, o pão espiritual entrando dentro da sua empresa, o pão espiritual entrando nos teus relacionamentos, o pão espiritual entrando em tempos de crise, como uma provisão celestial do alto, dentro de todas as suas necessidades, em todas as áreas da sua vida, que você, de alguma forma, você foi subtraído, de alguma forma você está vivendo escassez, o pão celestial ele vem como resposta.
Há uma resposta nesses dias para mim e para você, e ela consiste no pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você? O que Jesus tem mostrado e se revelado para você? E deixa eu falar algo para você extraordinário, né? É em dias de dificuldades, de dores e de dúvidas, de falta de esperança, que Ele quer se revelar ainda mais. É assim que funciona. A mulher fez conforme a palavra do profeta. E durante aqueles 3 anos de seca, não faltou nem azeite e nem farinha. Irmão, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Preste atenção no que eu estou falando. Não vai faltar nada. Não vai faltar em tempos de crise. Não vai te faltar nada. Eu te afirmo. Lança hoje todas as tuas ansiedades na palavra. Não vai te faltar cliente. Não vai te faltar demanda para você, como advogado, defender. Não vai te faltar clientes para sentar na cadeira, se você tem um consultório. Não vai te faltar clientes para comprar o teu produto. Não vai te faltar dinheiro para entrar no mercado e pagar a conta. Não vai te faltar nada. Não vai faltar gasolina no tanque do teu carro. Não vai faltar dinheiro para você mandar os teus filhos para a escola, porque assim diz o Senhor. É tempo da igreja ser luz do mundo e sal da terra. É nos dias como esses que nós estamos vivendo que uma igreja gloriosa, uma igreja que conhece o seu Deus, se levanta. Ele enche o nosso coração de esperança, Ele enche o nosso coração de fé. Não vai te faltar nada. Pastor, o senhor não sabe o tamanho da promissória que eu tenho para pagar. Ele. É Ele. É Ele. Eles comeram, ele, a mulher e a criança, os 3. Imagina, o cara saiu de um ambiente de churrasco e foi para um ambiente de festa. Pão todo dia, o bolo todo dia. Agora, irmão, o cara está dando festa no meio da crise. Era bolo, não é? Chamou de bolo. Bolo todo dia é festa para mim. Está cantando parabéns para você, para alguém todo dia. O que tem para hoje? Bolo. É festa. Sinônimo de bolo para mim é festa. Ou de banquete. O que tem para hoje? Bolo. Mas de novo, mas é assim que vive o servo do Senhor. No tempo de crise ele passa dando glória a Deus. Bolo. Durante 3 anos, irmãos. Agora deixa eu te falar algo para você. Que isso aqui eu acho que é a chave dessa mensagem dessa manhã. E eu já vou começar a caminhar para o final. Aonde que Elias estava? Diga comigo, no epicentro. Na terra de Tibaal. Na terra do pai de Jezabel. E ele estava no meio de uma crise, mostrando para aquele povo aquilo que Elias significa. Só o Senhor é Deus. Na casa dos vizinhos não tinha bolo todo dia, mas na casa onde tinha o sol, o Senhor é Deus, tinha. Mas chegou um dia, no final da seca, o que era ruim ficou pior. Ele estava em Siquerite, estreito, foi para Serepta, e no final dos 3 anos, depois de ficar 3 anos, churrasco e festa. No meio de tantas lutas, ele surfando, vamos dizer assim. O menino morre. E o menino morreu. Aí a mulher foi falar com Elias, está aí no texto que nós acabamos de ler. Você veio aqui para expor o meu pecado? Foi isso que a mulher falou para Elias. Você veio aqui para descobrir todos os meus pecados? Foi isso que você está? É por isso que você está aqui na minha casa? Para ficar me investigando? Para ficar fazendo uma triagem da minha vida? E depois que você descobrir tudo das minhas intimidades, você expor o meu pecado?
através da morte do meu filho. Esse teu Deus é um Deus punitivo. Ai, 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 ai. Perguntinha da manhã para você. Que tipo de Deus você tem apresentado para a sociedade? Que tipo de Deus que você tem expressado através da sua vida? Porque, olha para mim. A mulher disse para Elias assim: o teu Deus é mau. O teu Deus é perverso. Foi isso que ela falou para ele. O teu Deus é um Deus punitivo. E tem pessoas que a única coisa que conhecem de Deus é a severidade de Deus, quando na verdade deveria conhecer o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus, o grande favor de Deus, a graça maravilhosa que vem do Pai. O teu Deus é terrível. A sociedade não quer o nosso Deus, porque eles pensam: esse Deus é mau. Ai, ai, ai. Então, Elias tomou uma decisão. A Bíblia diz que para os que são carnais, eles sempre vão entender e agir de forma carnal. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: e vós, que sois espirituais, recebeis a tais como espirituais. Agora chegou a hora da ativação profética. Elias estava debaixo de uma palavra. Elias foi enviado por Deus para o Querite. Elias viveu do Querite debaixo de uma palavra. Elias foi para Serepta e viveu na casa da viúva debaixo de uma palavra. Foram anos difíceis, mas Deus sustentou, porque Elias estava debaixo de uma palavra. Agora o filho da mulher morre. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus fará proezas, fará coisas grandes. Você nunca vai fazer coisas grandes junto com Deus se você não o conhecê-lo. O menino morreu, a mulher acusou ele. Aliás, a mulher acusou o Deus dele. Sabe aonde está a batalha aqui? A batalha não está na criança, a batalha não está em Elias, a batalha está em Deus. E a questão em si, o epicentro do negócio, a grande batalha é a verdade absoluta. Deus é o Deus criador ou não é o Deus criador? Quem é Deus? A briga é essa. A grande batalha da sociedade é que elas não querem o Deus absoluto. Elas não querem o Deus absoluto, elas querem um Deus relativo. Lá em Éfeso, Diana dos Efésios era uma deusa relativa, um peito para cada necessidade. E clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem eu tenho hospedado, tu afligiste, matando-lhe o filho. O profeta vira para Deus e fala: e agora, Senhor? Diga comigo assim: o problema de Deus, Deus resolve. Deus nunca vai te colocar numa confusão, meu irmão, que Ele não é capaz o suficiente para resolver ela. Estendeu a mão sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, disse: Senhor, Deus meu, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nela. E o Senhor ouviu a voz do profeta. Por que Deus ouviu a voz do profeta, igreja? Porque havia uma concordância entre o céu e a terra. Eu não tenho tempo, não vou explicar. Mas há 3 que testificam no céu e 3 que testificam na terra. 1 João 5. A Bíblia diz que o sim e o amém. O sim está no céu e aqui na terra tem um amém. Você está concordando com Deus ou você é um daqueles que discordam? A tua vida está em concordância, está alinhada com aquilo que Deus está fazendo e vai fazer para este tempo, ou você está fora da visão de Deus?
Ou você está fora do propósito de Deus? A Bíblia diz que haverá 10 virgens, 5 vai ficar, 5 vai subir. Deus não mudou o padrão dele. A Bíblia diz que há 2 que estarão no campo, um será deixado, outro será levado. Há 2 moendo, um vai, outro fica. Há 2 igrejas, uma igreja verdadeira, uma igreja falsa. Qual é a igreja que você quer ser? O avivamento que está chegando aí não é um avivamento denominacional, é um avivamento congregacional. Pode ser que tenha uma bola de neve lá arrebentando, e pode ser que tenha uma ali do outro lado não. Pode ser que tenha uma quadrangular cheia do Espírito Santo e outra não. Pode ser que tenha uma bleia ali fluindo no Espírito Santo e outra ali do outro lado não. Deus não está andando com placa de igreja não, irmão. Então estendeu a mão sobre o menino e ouviu a voz do Senhor. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu a sua mãe e disse: Elias, vê aí, teu filho vive. Vou explicar algo para você aqui. Você está pronto para ir água mais profundinha ou você quer ficar do jeito que está e eu paro aqui? Oi? Quem quer mais? Então vamos lá, vou ensinar algo espiritual para vocês agora. 2 cavacos é o quê? 2 cavacos é o quê, irmãos? O que significa 2 cavacos? A cruz. A mulher falou assim: eu estou pegando 2 cavacos aqui, ó, porque o menino vai morrer. Quem morreu em 2 cavacos? Oi? Jesus. Tem mais coisa nessa história do que você pode imaginar. Eu nem comecei a pregar ainda, você quer saber? Eu tenho que levar você até onde você está pronto para ir. Em uma madrugada, o Senhor Jesus foi lá em casa e me ensinou segredinhos da Bíblia. Entre eles, ele me ensinou sobre isso. 2 cavacos e o menino morrer, e a viúva fala de Israel. O menino fala de Jesus. 2 cavacos fala da cruz dele. 3 anos fala do ministério de Jesus. Por que Elias concordou? Quando ele fez o que? Ele pegou e fez o que? Ele fez um ato profético. Qual foi o ato profético? Acabei de ler aqui para vocês. Então estendeu a mão sobre o menino 3 vezes. Está na Bíblia, lê aí. Não é heresia não. Quantas vezes ele estendeu a mão sobre o menino? Quantos dias Jesus ficou no sepulcro? Alguém está entendendo alguma coisa aqui? Aí ele estendeu a mão e o menino ressuscitou. O que significa isso? Que existe um Jesus que quer ressuscitar para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus. Talvez tudo que você tem passado, tudo que você tem sido afligido, todas as suas dores, você não consegue entender nada. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você entender que Jesus está na tua vida e Ele tem um plano e um propósito na tua vida, tudo que está te acontecendo aponta para Ele. Tudo aponta para Jesus. O fim é Jesus. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus. Quem é homem de Deus? Quem tem Jesus, irmãos. Quem tem o Jesus vivo, o Jesus ressurreto. Pode ver que tem 2 crianças, uma morta e uma ressuscitada. Agora eu vejo que você é um homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Deixa eu falar para vocês, pastores e líderes que estão comigo. Teu ministério vai ser provado pelo poder da ressurreição. Não é palavras de persuasão, não são técnicas, não são embromations. Não são livros, quantidade, mas é o quanto Jesus ressurreto está presente na sua vida. Porque as pessoas vão interpretar você, sabe a partir do quê? Do tanto que Jesus vive em ti.
Colossenses capítulo 1, versículo 27, parte B, diz assim: e o mistério esteve escondido por toda uma eternidade, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério esteve escondido por toda uma eternidade, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério, se coloque de pé, esteve escondido por toda uma eternidade, Cristo em vós, a esperança da glória. É tempo da igreja da ressurreição se levantar. É tempo das pessoas que se movem no sobrenatural, que acreditam no sobrenatural, que acreditam no poder do Espírito Santo, se levantarem. Aleluia!